nos proporcionado o melhor acolhimento nesta noite, neste lugar que foi transformado como casa de Deus. Quem pode dizer amém? Amém. Meus queridos, estamos iniciando nesta noite mais um simpósio de doutrinas bíblicas. Mais um ano que a igreja se reúne para adorar o nome do Senhor através do ensinamento da palavra de Deus. Eu dizia aqui ao pastor Manassés que isto aqui, irmãos, essa reunião aqui é outro mundo. É outro mundo. Eu moro quase de frente ao Templo Central. Quase em frente ao Templo Central. E as paradas de ônibus naquela região adjacente à Avenida Guararapes e Conde da Boa Vista são transferidos ali para a Mário Melo, a Rua dos Palmares, onde nós residimos. E os irmãos não queiram descrever, não queiram nem imaginar. E eu não vou ousar a contaminar o púlpito e o culto descrevendo a imundícia moral que está sendo vivida ali. E quando nós saímos para vir para cá e vimos o que vimos e chegar aqui e ver o que nós estamos vendo, é motivo para glorificarmos o nome do Senhor. É motivo para glorificarmos ao Senhor. E é motivo também, meus queridos, de muita preocupação no nosso coração. Eu confesso aos irmãos que sempre temos essa preocupação, mas este ano a preocupação se potencializou em nosso coração. De tal maneira que eu gostaria de pedir à igreja que orasse por muitas pessoas que estão lá, que deveriam estar aqui, e pessoas que precisam de libertação, pessoas que precisam de salvação. Então, meus queridos, levem em conta esta reflexão que eu faço introdutoriamente, e hoje à noite, olhe ao Senhor, graças a Deus, eu digo mais uma vez, graças a Deus, que a proposta de greve da Polícia Civil foi prorrogada, né? Eu estava orando particularmente por isso e compartilhei com minha esposa esta preocupação, porque este é o período do ano que muitas almas são tragadas. E aí, igreja do Senhor, é o momento que a igreja também precisa orar bastante para o Senhor ter misericórdia de tantas vidas. Se você me entende, diga amém. Amém. Meus amados, o tema proposto para este ano é propósitos da vida cristã. Quem tem a sua revista, levanta assim só para que a gente possa ter uma noção. Amém? Uma boa parte dos presentes aqui tem a revista. Qual é o título, irmãos, da revista? Mais uma vez, todos juntos. Propósitos da vida cristã. Nós temos aqui 7 lições que serão abordadas nestes dias. O propósito de manter a identidade, o propósito de viver pelo sobrenatural, o propósito de ser um fiel adorador, o propósito de ser a voz de Deus, o propósito de manter a comunhão com Deus, o propósito de vencer os combates espirituais, o propósito de perseverar até o fim. Estes são os temas que serão abordados durante estes dias, e vale aqui dizer aos queridos irmãos que o propósito é o que leva alguém a tomar uma decisão. O propósito é a qualidade de estar determinado em alcançar um objetivo. O propósito é a manifestação da intenção. Você tem algo no coração
E enquanto está no seu coração, é só uma intenção. Quando você manifesta, se torna um propósito. O propósito é a causa que leva alguém a lutar ou a existir. Tem gente que só está vivendo por viver, mas há pessoas que estão vivendo com propósito. Então é esta causa que nos leva a existir e a lutar. Então, quando pensamos em propósitos da vida cristã, nós iremos falar de algo que nos impulsiona a tomar decisões, aquilo que nos determina a alcançar algo. Nós iremos tratar aqui para manifestar algo que está no nosso coração. Finalmente, nós iremos meditar durante estes dias na forma de estar vivendo por uma causa. Quantas pessoas estão defendendo nestes dias bandeiras, ativistas, defendendo causas. Qual é a sua causa? O que é que você está defendendo? O que é que nós estamos lutando? Para isto, meus queridos, nós iremos estudar a primeira lição que está na página de número 9. A página de número 9. Página de número 9. Olha, travou. Nós iremos meditar no título que diz assim: o propósito de manter a identidade. Este é o título da nossa lição hoje, a lição de número 1. Seria possível todos nós lermos este título, por favor? Vamos lá, 1, 2, 3. O propósito de manter a identidade. Abramos a nossa Bíblia em Daniel, capítulo de número 1. Eu gostaria de convidar a igreja para nós voltarmos à leitura que foi feita, a leitura oficial, para nós lermos estes versículos mais uma vez. Diz assim a palavra de Deus: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus. E pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, e instruídos em toda a sabedoria e sábios em ciências, e entendidos no conhecimento, e que pudessem e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abdenego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante dos eunucos. Quem pode dizer amém? Amém.
Nós estamos diante de um texto que é muito conhecido de toda a igreja. Este texto já foi, pelo menos pela maioria absoluta que aqui está, exaustivamente estudado, exaustivamente lido, exaustivamente comentado, exaustivamente referenciado. E eu acho maravilhoso meditar num texto que tem esta magnitude, porque nos faz andar em caminhos que são conhecidos por todos nós. Eu gostaria de dizer aos irmãos que, para uma melhor compreensão do que nós pretendemos falar nesta noite, era interessante lermos um texto que está no segundo livro dos Reis, capítulo de número 20. Se você tiver Bíblia e puder abrir a Bíblia mais uma vez, abra sua Bíblia. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 20. Nós iremos ler os versículos 16, 17, 18 e 19. Segundo livro dos Reis, 20, versículos 16 em diante. Eu irei ler o primeiro versículo, a igreja lerá o versículo seguinte, e assim nós iremos alternando até o versículo de número 19. Diz a palavra de Deus: Então disse Isaías a Ezequias: Ouve a palavra do Senhor. Toda a igreja. Vamos ler mais uma vez. Eu acredito que todos podem ler com alegria, amém? Abra sua Bíblia. Segundo livro dos Reis, se você ainda não abriu, abra sua Bíblia. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 20, verso de número 17. Vamos ler todos juntos. 1, 2, 3. Que procederem de ti e que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no paço do rei de Babilônia. Boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais, e não haverá, pois, em meus dias paz e verdade. Amém. Nós acabamos de ler aqui um texto bíblico profético, aonde o Senhor anuncia através do profeta Isaías que o reino do sul, o reino de Judá, que tinha por capital Jerusalém, este reino seria conduzido para a Babilônia. Escuta esta palavra e, se for possível, grave esta frase. Babilônia estava na agenda de Deus. Escuta bem. Babilônia estava na agenda de Deus. E por isso, e por estar na agenda de Deus, Deus anuncia antecipadamente aquilo que haveria de acontecer. Porque em Isaías 46:10 diz a palavra do Senhor que ele fala do fim desde o princípio. Em Romanos 4, a Bíblia diz que ele chama as coisas que não são a existência. E isto ele faz porque ele tem domínio de todas as coisas. Ele tem domínio sobre todas as coisas. E por ele ter o domínio sobre todas as coisas, ele já havia determinado um tempo para o seu povo ser disciplinado, passando pela Babilônia. Os irmãos se lembram que Israel havia pecado contra Deus. E porque a nação de Israel pecou contra Deus, Deus decidiu rachar, dividir, separar a nação em dois reinos. O reino do norte, aonde estava também a capital Samaria, e aquele reino era chamado de Israel. E o reino do sul,
que tinha por capital Jerusalém, e aquele reino era chamado de Judá. O reino do norte, Deus permitiu a descaracterização daquele povo quando eles, pelo domínio estrangeiro, foram miscigenados, foram misturados com os assírios e com outros povos que os assírios tinham dominado. Porém, para Judá, reino do sul, que tinha a capital Jerusalém, Deus disse: vou preservar esta nação, vou preservar esta etnia. Escuta, vou preservar esta identidade. O tema é o propósito de manter a identidade. E aí Deus decide preservar. Então, na agenda de Deus, eu disse, guarde esta palavra, agenda de Deus. Na agenda de Deus estava determinado: o meu povo vai para a Babilônia. Não vou permitir a miscigenação, mas separados, preservando a identidade, eles estarão na Babilônia. Deus falou antes de acontecer, porque Ele tem uma agenda na sua mão. E aí o povo de Israel foi levado para a Babilônia. A Babilônia estava situada próximo do que é hoje a cidade de Bagdá. A cidade de Bagdá é a capital do Iraque. E aproximadamente 60 quilômetros ao noroeste de Bagdá estava o grande Império Babilônico. Em 2015, o Estado Islâmico destruiu diversos sítios arqueológicos que remetiam o registro histórico de que a Babilônia de fato existiu. Então, adolescentes e jovens, escutem bem. Falar da Babilônia não é falar o que o professor na escola diz, que este livro é mitológico. Não. Falar da Babilônia é falar de uma nação que existe o seu registro no tempo e no espaço da história humana. Falar da Babilônia, vale aqui dizer aos irmãos que, de acordo com aqueles achados arqueológicos, a estrutura física de construção arquitetônica da Babilônia era semelhante às construções modernas. Tanto é que alguns chegam a usar e a dizer que algumas cidades, aliás, algumas estradas da Babilônia eram semelhantes às avenidas de Nova Jersey, nos Estados Unidos, nos anos de 1980. Perceba, na Babilônia existia aquilo que foi chamado de jardim suspenso, que fez parte de uma das 7 maravilhas do mundo. É interessante dizer aos irmãos que o primeiro eclipse solar registrado por uma nação foi justamente registrado pela Babilônia. O desenvolvimento de sabedoria, de tecnologia, de conhecimento da Babilônia era tão alto que a agricultura daquela época de Daniel, na Babilônia, já conseguia fazer o processo de plantação e de colheita 2 vezes no ano. O que eu estou falando é que a Babilônia não era qualquer lugar. E Daniel é levado para a Babilônia. Se você tem a sua lição, na página de número 10, eu convido você para abrir. Você verá ali a reflexão que diz assim: vivemos um tempo semelhante ao vivido por Daniel, que o nosso coração seja semelhante ao dele, no propósito de agradar a Deus. Se você me entende, diga amém. Amém. A nossa introdução diz assim, repita comigo: a decisão que o jovem Daniel tomou. A decisão que o jovem Daniel tomou. Vamos ler, vamos repetir.
espiritual. Na continuação ainda diz aqui, ele não se conformava com o mundo de sua época, mas foi transformado através da renovação de sua mente, e o cumprimento da vontade de Deus foi o propósito principal de sua vida. Irmãos, a lição nos mostra que, em primeiro lugar, Daniel, em meio a essa realidade que eu acabei de descrever sobre a Babilônia, ele preservou a sua linhagem. Se você puder abrir a Bíblia comigo em Daniel, capítulo de número 1, abra sua Bíblia comigo. Diz assim, capítulo de número 1 e o verso de número 3: e disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres. Veja, a própria lição comenta que Daniel honrou a sua linhagem. E aqui vai dizer que linhagem significa semente, descendência, família. Ele honrou a sua origem. Quando nós falamos de preservação da linhagem, nós estamos falando de conservação da sua origem, daquilo que era modelo característico da sua identidade. Perceba, Daniel saiu da sua terra, saiu de Jerusalém, e como os outros foram levados, ele também foi levado para estar na Babilônia. A estratégia da Babilônia, meus queridos, era tão especial e era tão grande que aquilo que a Babilônia praticou no passado ainda é praticado nos nossos dias. Para você que não sabe, a Babilônia naquela época buscou os melhores. Diga comigo, os melhores. Na prática atual, as multinacionais, as maiores empresas do mundo hoje fazem igual a Babilônia. Eles saem buscando os melhores aonde estiverem. Escuta, jovem, o mundo não vai buscar qualquer pessoa para estar no mundo. Ele vai querer buscar o melhor de Deus. E foi isso que aconteceu na Babilônia. O rei Nabucodonosor disse: eu quero os melhores aqui comigo. E entre esses estava da linhagem real. Se você ver no versículo de número 4, o texto bíblico diz: jovens em quem não houvesse defeito algum, jovens formosos de aparência, jovens instruídos em toda sabedoria, jovens sábios em ciências, jovens entendidos no conhecimento, jovens que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, jovens que pudessem ser ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Olha aqui para mim, jovens requintados, jovens que tivessem habilidade para estar no palácio com etiqueta, que soubessem, tivessem habilidade para aprender línguas, para poder lidar com a nobreza. Ei, jovens que tivessem postura, que soubessem sentar na mesa do rei e soubessem tudo o que as boas maneiras exigem. Daniel não era qualquer um. Mas eu preciso dizer aos queridos irmãos nesta noite que as comidas que eram oferecidas naquele manjar ao rei eram comidas que eram sacrificadas aos ídolos. Eram comidas que, dentro da dieta de Daniel, eram comidas que eram discriminadas, ou seja, rejeitadas por Deus. Daniel não bebia socialmente. Daniel
contaminar. Ele preservou a sua identidade. Muito embora aquele governo fosse assessorado, feiticeiros, Daniel capítulo 2, versículo 2 diz assim: e o rei mandou chamar os magos e os astrólogos e os encantadores e os caldeus para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho, e eles vieram e se apresentaram diante do rei. Abra a Bíblia, capítulo de número 5 de Daniel, veja o que está escrito aí. E ordenou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores. Perceba, quando o rei se encontrava com dificuldade, ele dizia: feiticeiro, vem cá; astrólogo, vem cá; sábios, vem cá. Ele era assessorado por magos, por feiticeiros. Ele era assessorado por encantadores, por astrólogos. Aquele governo na Babilônia era um governo inclusivista, um governo que respeitava e valorizava a diversidade. Era um governo que honrava as diferenças. E aí, a Bíblia diz que Daniel estava nesse contexto. Era um governo idólatra. Abra a Bíblia, capítulo de número 3. Você não veio para ouvir Sóstenes, você veio para ouvir a palavra de Deus. Então abra a Bíblia, Daniel capítulo 3, versículo 1. E o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a largura de 6 côvados. Levantou-se no campo de Dura, na província de Babilônia. Ei, este governo, eu estou dizendo, era um governo idólatra, mas também era um governo profano. Capítulo 5, versículo 2 diz: havendo Belsazar provado do vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor seu pai tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. O que foi que ele fez? Pega aquilo que é sagrado para este povo, vamos zombar dos rituais, dos símbolos deste povo que se diz povo de Deus. Você está entendendo esta palavra nesta noite? Vamos fazer carnaval, vamos fazer festa com os símbolos religiosos dele, vamos zombar, vamos sacrilejar, vamos profanar aquilo que eles dizem que é santo, vamos desprezar e humilhar a fé deste povo. Naquele lugar existiam mentes que eram patrocinadas. Eu disse mentes patrocinadas pelo governo. Eu não sei, pastor, como é que aparece um Zé Bobinho na internet, nas igrejas aí fora, dizendo a Bíblia precisa ser atualizada. Eu não sei aonde que esse homem está com a cabeça, dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada. Porque, irmãos, com toda a limitação que eu tenho na exposição da palavra de Deus, com todas as minhas fraquezas, lendo esse texto aqui, parece que eu estou descrevendo os nossos dias. Sim ou não? Sim. Existiam governos, aliás, existiam pessoas patrocinadas com mentes mirabolantes para maquinar o mal contra o servo de Deus. Abra a Bíblia, Daniel capítulo 6, versículo 5. A Bíblia diz assim: então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei de seu Deus. Vamos jogar o povo de Deus contra o povo de Deus. Nós estamos procurando e não temos conseguido. Vamos articular uma maneira para gerar divisão
divisão no meio do povo. Vamos arrumar uma maneira para infiltrar no meio do povo a nossa linguagem, para dividi-los, para eles questionarem a autoridade eclesiástica, para eles duvidarem dos homens de Deus. Versículo 7 diz: todos os príncipes, repita comigo, todos os príncipes. Não, diga comigo, todos os príncipes. É isso que a Bíblia está dizendo. Todos os príncipes do reino, os prefeitos, os presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Vamos arrumar leis para silenciar a igreja. Vamos arrumar maneiras. Mas sabe o que é que acontece, irmãos? Daniel era estrangeiro. E ele sabia que ele estava dentro da agenda de Deus. Ele sabia que aquele era o tempo de Deus e o local escolhido por Deus. Eu disse a você, guarde esta frase, agenda de Deus. E me permita dizer algo sobre esta agenda de Deus nesta noite. Você não nasceu no tempo equivocado. Escute esta palavra. Você não está fora do tempo. Você não está fora do local. Este é o tempo de Deus. Esta é a hora de Deus. Este é o local de Deus. Eu quero dizer a você nesta noite: você nasceu na geração certa. Você não era nem para nascer antes e nem para nascer depois. Você não está 1 milímetro fora do projeto de Deus. Você está na agenda de Deus. Daniel estava no tempo de Deus, na agenda de Deus. Deus queria usá-lo naquela hora. Portanto, ele não estava fora daquilo que Deus tinha determinado. E nesta noite eu venho te dizer: aquele que está no tempo de Deus e aquele que está no lugar que Deus quer, ele está na agenda de Deus. O soberano governando, o soberano vai lidando, o soberano dando a vida, o soberano vai orientando e você vai chegar onde ele quer. Se você acredita nessa palavra, levanta a mão e dá glória a Jesus nesta noite. É interessante que na página de número 11 da nossa lição, o tópico 1.2, aí na segunda coluna, o comentarista diz assim: Daniel viveu como um judeu em meio aos caldeus. Aí ele diz assim: ele estava em uma terra estranha, longe de sua família, longe de sua casa, de sua família e amigos, em outra cultura, sob novos costumes, rodeado de práticas idólatras, mas nunca esqueceu que era estrangeiro numa terra hostil a Deus. A Babilônia mudou sua rotina, seu nome, seu ambiente, mas não mudou o seu propósito. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar. Repita comigo: Daniel propôs em seu coração não se contaminar. Mais uma vez, Daniel propôs em seu coração não se contaminar. Repita comigo: eu proponho em meu coração não me contaminar. Diga com alegria: eu proponho em meu coração não me contaminar. O que é propor? O que é propor? A palavra propor no original significa estabelecer
uma definição hebraica, mas eu gosto de ver também esta definição numa definição grega. E tem um versículo muito interessante em Romanos. Abra a Bíblia rapidinho aí. Eu vou sair um pouquinho do texto só para fazer você entender a palavra propus. Romanos capítulo de número 1. Só para você ver o que significa propor no coração. Romanos capítulo de número 1, para você ver no grego. Versículo de número 13. Veja o que é que diz aí. Paulo diz: não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus, diga comigo, propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Paulo está dizendo aqui: eu propus no meu coração. Esta palavra, pela Septuaginta, aquela tradução grega da cultura helênica que alcança os textos bíblicos, tem a mesma equivalência. E aqui nesta equivalência, a palavra propor significa colocar a intenção diante de alguém a ponto de ser visto. Aquele que propõe, ele não só guarda, mas ele expõe a sua decisão. Propor é fazer um plano. Escuta, propor é fazer um projeto, é expor aquilo que está dentro de si. Ninguém toma a decisão de ser fiel a Deus como agente secreto. Ninguém é fiel a Deus na surdina, na caverna, em silêncio, escondido. Ninguém é fiel a Deus na escuridade. Todo aquele que propõe é exposto. Todo aquele que cela algo, estabelece algo, fixa algo no coração, é revelado para o mundo. Eu quero dizer a você que é impossível ser crente neste mundo secretamente. Ei, rapaz. Ei, moça. A tua decisão em certas aulas de religião mostra quem você é. Ei, rapaz. Ei, moça. A forma que você anda na hora do intervalo na faculdade ou no recreio na escola revela quem você é. Na hora que você está fazendo prova e alguém pede a você para afinar a tua prova, para colar a tua prova, as tuas respostas, aquilo que você propõe no coração vai ser revelado. Quando Daniel propôs em seu coração, ou seja, propôs na sua consciência, ele propôs na sua razão, ele propôs no lugar aonde reside as suas emoções, ou seja, no seu coração. Quando ele internalizou uma decisão, todos ficaram sabendo. Ei, por que tu não queres comer? Ei, por que tu não estás se misturando? Ei, bebe aí, rapaz. Nem que seja socialmente. Ei, rapaz, bate um papo aí com o povo na mesa, como se nada tivesse acontecendo. Disfarça. Você não precisa ser rude, você não precisa ser radical. Seja flexível, seja tolerante, aceite, apoie, levante a bandeira. Não é necessário você ser igual a ele, mas pelo menos esteja no meio.
nesta noite tem alguém que está tomando esta decisão. Olha, alguém vai saber que eu sou crente, alguém vai saber que eu sirvo a Deus, alguém vai saber que eu ando com Deus. Você pode dar glória a Jesus, você pode adorar ao Senhor esta noite. Mas me permita, irmãos, eu preciso avançar mais um pouco aqui. Em outra verdade, na página de número 12. Se você puder ir para a página de número 12, como é que diz aí o segundo ponto? A preservação da identidade. Não, todo mundo que tem lição, né? Vamos lá, 1, 2, 3. A preservação da identidade. Tem que fazer valer os R$8, né, pastor? Fazer valer os R$8. Vamos abrir aí a lição. Abra a lição aí, meu filho. Veja o que é que diz aqui a lição. Podemos definir identidade como conjunto das características e dos traços próprios de uma pessoa ou de grupo. A minha mãe veio aqui comigo hoje, mas veja o que eu quero dizer aqui. Ela representa uma geração. E aqui eu estou vendo adolescentes que representam outra geração. Se eu chego para ela e digo assim: qual é a sua identidade? Ela vai apresentar conjunto de características que vai traçar quem ela é. Ela vai falar da altura. Ela vai falar da sua sexualidade, do seu nome, do lugar que ela nasceu. Mas muitos adolescentes aí hoje estão sendo doutrinados a definir os traços que caracterizam quem ele é pelos afetos, pelas atrações. Ele se sente atraído com a flor e ele diz: agora eu sou uma flor. Ele diz: eu gosto de fulano, então eu sou Beltrano. As atrações estão tomando e os afetos estão descaracterizando as terminologias, estão gerando outros conceitos e até comportamentos. Daniel tinha a sua identidade preservada. Quiseram mudar o nome de Daniel. Como eu disse aqui, ele estava a 2.000 quilômetros fora de casa. E ele, chegando ali, disseram: vamos mudar a comida dele. Porque mudando a comida dele, ele muda. Vamos mudar a roupa dele. Porque mudando a roupa dele, ele muda. Vamos mudar o nome dele. Porque mudando o nome dele, ele muda. Tentaram identificar Daniel pelo estereótipo, por fora. A Bíblia mostra que a identidade, ela parte de dentro para fora. Ei, como cristão, conhecedor das Escrituras, jovem, a tua identidade começa a partir da compreensão que Deus é o Criador de todas as coisas e que Ele te criou a sua imagem conforme a sua semelhança. Sabe o que significa isso, meu filho? Você é criatura de Deus. Quando você se deparou com a cruz, sabe o que aconteceu? Você se tornou filho e filha de Deus. A tua identidade é definida pelo que a palavra de Deus diz que você é. Você não é o que a sociedade disse. Você não é o que o professor disse. Você não é o que as pessoas dizem ser. Você é o que a palavra diz que você é. O que é que a palavra de Deus diz sobre você? Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Tem algum filho de Deus nesta noite, neste lugar aqui? Nós somos filhos de Deus. Daniel não se permitiu ser contaminado. Veja aí, Daniel e seus amigos não se deixaram seduzir pelos enganos da Babilônia. A corte real
vida acadêmica, a cultura babilônica, a gastronomia, a ascensão do reino, as luxúrias e as vantagens pessoais não seduziram os jovens judeus. Eles eram cativos de guerra, mas seus corações estavam livres. Daniel e seus amigos entenderam que as vantagens da Babilônia eram uma armadilha para as suas consciências. E o que é que eu vejo aqui, meus queridos? Que um certo momento na vida de Daniel enfrentou desafios. O tópico de número 2 diz: preservando as estruturas espirituais. Daniel enfrentou desafios. E quando Daniel enfrentou desafios, ele tinha estruturas. Deixa eu te fazer uma pergunta nesta noite. Você tem estrutura? Você tem estrutura? Ei, você que está aí desse lado, assistindo pelo telão, você tem estrutura? Você aqui na comissão tem estrutura? Você que está em pé, tem estrutura? Estrutura é a organização, é a disposição, é o elemento basilar que fundamenta todo o projeto. Eu ando preocupado, tentando ajudar o meu pastor, porque as estatísticas estão mostrando que 73% dos jovens que fazem a faculdade pela primeira vez abandonam, os jovens cristãos, 73% abandonam a fé. Esta semana eu estive com um obreiro que a filha dele começou esta semana fazendo faculdade. No terceiro dia de aula, ela disse: pai, eu não tenho as condições de fazer o curso de psicologia, porque eu estou vendo que o que os professores estão ensinando lá vão mexer com a minha fé. Olha aqui para mim. Qual é a estrutura que você tem? Estes ensinos aqui são aplicados para dar base, para dar estrutura, para fundamentar a tua fé em Cristo Jesus. A Bíblia diz que Deus dá apóstolos, Ele dá mestres, Ele dá servos à sua obra. Sabe para quê, pastores? Sabe para quê? Para que você já não seja mais menino, levado por qualquer vento de doutrina. Para que você não seja levado por qualquer tipo de doutrina. Você precisa estar fundamentado na palavra de Deus. Escuta bem esta palavra: nós estamos debaixo da agenda de Deus, e por nós estarmos debaixo da agenda de Deus, Deus sabia que este era o tempo para as ideologias. Deus sabia que este é o tempo para as correntes filosóficas estarem detonando a cabeça de muita gente. Mas deixa eu te dizer, assim como o iluminismo passou, assim como o humanismo passou, assim como o racionalismo passou, outras ideologias também irão passar. Essas correntes filosóficas irão passar, mas a palavra de Deus, eu estou dizendo, a palavra de Deus permanece para sempre. O que eu quero dizer nesta noite para os jovens, para os adolescentes, para a igreja aqui presente, para os obreiros que aqui estão, nós precisamos fundamentar cada dia mais a nossa fé na palavra de Deus. Precisamos viver mais pela palavra de Deus. Sabe o que eu quero dizer nesta noite, irmãos? Há um momento que as emoções vão embora. Ei, você que gosta de chorar, você que é sensível para chorar, com uma pregação, com um louvor, com um processional que entra na igreja, haverá um momento que as lágrimas não vão funcionar. Ei, você que sente um arrepio na hora que está falando em línguas estranhas, vai ter um momento que o arrepio não vai funcionar. Ei, você que levanta a mão toda hora, vai ter um momento que o levantar de mão não vai funcionar. Mas uma coisa eu te garanto: aquele que está firmado na palavra de Deus,
Nabucodonosor. Sabe o que aconteceu? Arioque veio e disse: vai todo mundo morrer. Na hora do desafio, sabe o que aconteceu com Daniel? Daniel disse: eu preciso de um tempo para orar. Igreja do Senhor, escuta esta palavra. Os dias estão apertando. Não vai ter alívio. Haverá mais aperto sobre a terra. Deus vai permitir uma perturbação sobre a nossa nação. Deus vai permitir uma perturbação sobre o nosso estado. Mas aquele que estiver firme na palavra de Deus, o vento vai soprar, as águas vão subir, mas você estará firme no Senhor Jesus. Você pode glorificar o Senhor nesta noite. Você pode adorar o Senhor nesta noite. Eu sinto a presença de Deus neste lugar. O Espírito de Deus nos fala nesta noite sobre preparação. Preparai-vos, 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 preparai-vos. Dias difíceis estão chegando sobre a terra. Dias difíceis estão vindo sobre a terra. Quando Daniel estava enfrentando aquele desafio, ele disse: eu preciso de um tempo para orar. Eu preciso de um tempo para orar. Buscai o Senhor enquanto há tempo. Que palavra contraditória para se iniciar o ano, né? É um momento de dizer: esse ano vai ser pipoco, vai ser bênção, vai ser vitória. Mas se prepare. Aquele que estiver escondido no esconderijo do Altíssimo verá socorro e livramento do Senhor. Mas aquele que não estiver ligado à rocha, como o Espírito de Deus está aqui, o vento vai soprar. Como vai ser um abalo grande. E alguém vai dizer: cadê fulano? Cadê Beltrano? E o vento vai fazer com que alguém seja levado para longe. Mas alicerça o teu caminho nesta noite na palavra e na oração. 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 Talvez o teu nome não esteja na plataforma. Talvez o teu nome não esteja nos holofotes. Mas o teu nome está na palavra e na oração. Guarda os teus caminhos pela palavra e pela oração. Pela palavra e pela oração. Você pode dar glória a Jesus nesta noite. Daniel disse: eu preciso de um tempo para orar. Ele chamou os amigos e foi orar. Mas sabe o que aconteceu? Quando ele terminou a oração, a revelação veio. Sabe o que foi que ele disse? Abra a Bíblia aí, Daniel, capítulo 2, versículo 23. Daniel 2 e 23. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Escuta, Daniel estava a 2.000 quilômetros fora de casa. Ele poderia ser um revoltado, ele poderia dizer: o que é que eu estou fazendo aqui? Eu não tenho culpa dos pecados que meu pai cometeu, a minha geração que passou
Sabe o que é isso? Eu tenho estrutura. Eita, aleluia! Glória a Deus! Eu tenho estrutura! E qual era a estrutura dele? A casa. A casa dele. Me permita aqui dizer uma palavra, viu? Mãe, não existe ofício maior na terra do que ser mãe. Você que está ouvindo o feminismo dizendo que a mulher deve ser empoderada e deve ganhar o seu próprio dinheiro, cuidado, porque a herança do Senhor é o teu filho. Você que está dizendo, eu já dou a ele celular, eu já dou a ele internet, eu já dou a ele para ir para academia, ele faz natação, eu pago escola cara, ele faz até arte marcial na escola. Esta palavra está sendo direcionada, viu? Porque você está cumprindo o seu filho com muita coisa, mas está negando o principal. E o que é principal? Estrutura. Base. Ele precisa conhecer a tua fé. Ele precisa conhecer o teu Deus. Pai, nesta noite, escuta esta palavra. O teu filho precisa conhecer o teu Deus. Sabe por quê? Porque dias virão sobre a terra que ele precisa orar. E naquela hora ele vai dizer igual a Daniel: oh Deus de meus pais. Será que meu filho pode dizer isso hoje? Deus está trazendo cura neste lugar. Que cura é esta, irmãos sócios? É Deus abrir os teus olhos espirituais. Enfermidade dos olhos espirituais caiam por terra. As escamas que te seduzem, pensando que o dinheiro, quero te dizer, a herança do Senhor, não abandone a herança que Deus te deu. Quem pode glorificar o Senhor? Quem pode glorificar o Senhor? Eu vou caminhar para o final, pastor, já passei um pouco, mas eu preciso ainda ler o tópico de número 3 e a gente conclui, página 13. Só vamos ler rapidamente. Diga comigo, a preservação. Diga com alegria, a preservação da marca divina. A preservação da marca divina. A vida de Daniel é uma trajetória marcada pela presença de Deus. As decisões tomadas pelo servo de Deus o conduziram por uma vereda de fé, desafios e vitórias. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia. Depois da leitura desse texto, nós concluímos a nossa participação. Daniel, capítulo de número 1. Daniel, capítulo de número 1. Versículo de número 9. Abra a Bíblia. Abra a Bíblia. Daniel, capítulo de número 1. Versículo de número 9. Veja o que está escrito. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante dos chefes dos eunucos. Escuta! Deus, o Deus de Daniel, ainda hoje tem graça e misericórdia. Quem deu não foi o homem, quem deu não foi Nabucodonosor, foi Deus quem deu. Diga assim comigo: Deus dá graça e misericórdia. Olha aí para o irmão que está do teu lado e diga assim a ele: Deus dá graça e misericórdia. Diga para ele aí: Deus dá graça e misericórdia.
sentindo a presença de Deus aqui? Você está sentindo a presença de Deus aqui? Se você está sentindo a presença de Deus, olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: receba graça e misericórdia. Diga com ousadia, meu filho: receba graça. Receba misericórdia de Deus nesta noite. Tem graça de Deus, tem misericórdia de Deus. Acabou não, abra a Bíblia, Daniel, capítulo 1, versículo 15. E ao fim dos 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. Você está entendendo esse versículo aqui? Deus vai mudar o teu semblante. Ah, você não entendeu a palavra, meu filho. Você tem que entender a mensagem. Esta noite, o Espírito de Deus está falando aqui, dizendo que vai mudar o teu semblante. Diz aqui: e ao fim de 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores. Deus vai mudar o teu semblante para melhor. Você vai voltar a sorrir. Deus vai renovar as tuas células. O teu rosto vai ficar melhor. Você está entendendo esta palavra? As células que passam pelo processo de envelhecimento, Ele vai dizer, Ele vai mudar, Ele vai dizer: para, vai melhorar esse rosto, vai melhorar essa postura, vai melhorar essa voz. Recebe saúde, recebe saúde, recebe saúde nesta noite. Tem saúde de Deus neste lugar. Você crê nesta palavra? Você crê nesta palavra? Levanta a mão aí comigo, em nome de Jesus. Espírito de Deus, nesta escola, nesta noite, aqui é santuário de Deus. Tem virtude de cura. Recebe cura, recebe cura, recebe cura. Virtude de cura nesta noite. Recebe milagre. Deus está melhorando o teu semblante. Ele está mudando o teu semblante. Ele está mudando o teu rosto. Ele está mudando a tua afeição. Glorifica, glorifica, glorifica. Adora, adora o Senhor nesta noite. Em nome de Jesus. Adora o Senhor nesta noite. Abra a Bíblia ainda, meu filho. Daniel capítulo 1, versículo 17. Ainda diz assim: ora, a esses 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência, e em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonho. Repita comigo. Deus deu conhecimento e inteligência. Você crê que Deus tem conhecimento e sabedoria? Parece que os adolescentes não creem, pastor. Você crê, jovem, nessa palavra? Deus tem conhecimento e sabedoria nesta noite. Se a igreja, essa é a dimensão espiritual que o Espírito de Deus está nos direcionando nesta noite. Se os teus olhos espirituais estivessem abertos para enxergar que Deus está com as janelas dos céus abertas, descendo aqui conhecimento e sabedoria, conhecimento e sabedoria, conhecimento e sabedoria. Tem conhecimento de Deus aqui, tem sabedoria de Deus aqui. Você segura essa palavra aí. Se você segura, levanta a mão. Tem diploma de Deus.
Deus, tem pós-graduação de Deus, tem intercâmbio de Deus, tem promoção de Deus. Você segura esta palavra nesta noite. Deus deu conhecimento e sabedoria, conhecimento e inteligência. Levanta a tua mão e adora o nome do Senhor. Sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou uma vez, duas vezes, três vezes. Repita comigo: 10 vezes. Deus tem nesta noite 10 vezes mais. Mas se você não crê, não, meu filho. Deus tem 10 vezes mais. Tem 10 vezes mais. Aleluia! Pastor, eu estava na missão e um rapaz do Congo, República Democrática do Congo, ele estava no culto e Deus me deu uma palavra semelhante a esta. E eu chamei aquele jovem. Ele disse: hoje Deus está te dando 10 vezes mais. Recebe a unção de 10 vezes mais. Pastor, o Congo fala francês. Para ele aprender o inglês já foi um desafio. Ele estava na faculdade. Mas naquela noite foi libertadora. Aquela noite foi transformadora. Ele tomou posse daquela palavra. Ele foi para a faculdade. Sabe o que? Com 10 vezes mais. Ele disse: a partir de hoje eu sou 10 vezes mais. Você está entendendo essa palavra? Não é para quem anda por vista, não, meu filho. É para quem anda por fé. Sabe o que aconteceu, pastor? Na faculdade ele se destacou sendo o melhor. Ele ganhou uma bolsa de estudo para estudar na principal faculdade da África do Sul. Detalhe: a principal faculdade da África do Sul, governada por brancos, falava em africâns. Africâns é a mistura do holandês com o alemão. Ora, ele era francês, com dificuldade para falar inglês, e agora foi colocado numa faculdade que fala alemão misturado com holandês. Ele chegou lá, o único negro na faculdade de branco. Para resumir a história, o jovem rapidamente foi aprendendo a língua, foi crescendo lá dentro, porque era a unção de 10 vezes mais. Sabe o que aconteceu? Ele foi chamado para ser professor, o primeiro negro naquela faculdade para ser professor ali. Ele foi chamado. Sabe o que aconteceu? Em Oxford, na Inglaterra, ele foi chamado para ser professor na Inglaterra. Sabe por quê? Porque a unção 10 vezes mais está sobre ele. Eu quero dizer aqui que eu não sou profeta de caixinha de promessa, mas eu falo que o Espírito de Deus coloca em meu coração esta noite. É noite de 10 vezes mais. Eu quero te convidar de pé. Levanta adorando, levanta glorificando, levanta exaltando o nome do Senhor. Quem nesta noite quer 10 vezes mais? Quem quer mais? Quem quer mais de Deus? Você quer 10 vezes mais? Nesta noite tem 10 vezes mais de Deus na sua vida. Tem de Deus 10 vezes. Escuta esta palavra. Tem de Deus nesta noite 10 vezes. Eu não sei se tu precisa de uma família 10 vezes melhor. Eu não sei se tu precisa de uma empresa 10 vezes melhor. Eu não sei se tu precisa de inteligência 10 vezes melhor. Mas eu sinto de Deus
vezes mais. Aleluia! Adora o Senhor, adora o Senhor. Aleluia! Se você crê que nesta noite tem unção para 10 vezes mais. Tem cura de Deus 10 vezes mais. Tem libertação de Deus nesta noite. Coloca aí a mão sobre o teu irmão. Coloca aí a mão sobre a tua irmã. Coloca a mão sobre ele aí. Coloca a mão sobre ela aí. E diga agora: eu vou orar por você. Eu vou orar por você. Começa a orar agora aí. Segura um pouquinho, louvor. Segura o louvor. Este é o momento de oração. Segura o louvor. É o momento de oração. Vamos orar ao Senhor. Em nome de Jesus, fecha teus olhos. Espírito de Deus, neste momento queremos te pedir 10 vezes mais da tua glória, 10 vezes mais do teu poder, 10 vezes mais da tua autoridade, 10 vezes mais da tua graça. Espírito de Deus, nós estamos aqui nessa escola, mas nós não estamos aqui por acaso. Nós queremos 10 vezes mais graça. Derrama graça, derrama graça, derrama graça. É no nome de Jesus, é no nome de Jesus, é no nome de Jesus. Fecha teus olhos, começa a orar. Fecha teus olhos, abre a tua boca, começa a orar, começa a receber. Em nome de Jesus. Glória, glória, glória. A unção de Deus está aqui. A autoridade de Deus está aqui. Recebe poder, recebe autoridade, recebe vida, recebe vida, recebe vida, recebe graça. A unção do Espírito de Deus. Vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória. Aleluia! Em nome de Jesus, Espírito de Deus, começa a operar agora. Espírito de Deus, vai operando. Se tu queres, tu podes dar, Pai, tu podes salvar, tu podes batizar, tu podes libertar. Sente liberdade na tua alma. Vai adorando ao Senhor esta noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vai adorando, vai glorificando ao Senhor nesta noite. Em nome de Jesus, o Espírito de Deus está falando contigo. O Espírito de Deus está te tocando, vai glorificando nesta noite. Aleluia. Aleluia! Bendito Deus, estamos em tua presença, Senhor. Tu és fiel em todo o tempo, tu és Deus bom, tu és Deus grande. A tua igreja está te adorando, está glorificando o teu nome, crendo, meu Deus, que entra nas mentes, Senhor. Eu quero te pedir esta hora pelo poder do teu nome. Vai passando nas mentes. Vai derribando, Senhor, os propósitos do nosso adversário e nos fazendo vencer. Aleluia. Aleluia. Nós te adoramos nesta noite, Senhor. Levante sua mão nesta noite e adora a Ele. Sinta a presença do Senhor. Sinta o fluir do Espírito Santo neste lugar. Fale em línguas. Adore Ele. Seja sensível à voz de Deus. Aleluia. Entenda os caminhos de Deus para a sua vida. Entenda os desafios de Deus nesta noite para a sua vida. Eu não quero que vocês sejam iguais.
escola, na faculdade, se precisa dizer ao professor que é fiel. Aleluia. O mundo precisa saber que você é diferente.